encontrar você. Pô, o pessoal não decorou ainda a música? Que barbaridade! Aí, ó, boa noite! Hoje, boa noite, pessoal. Não, é que nós estamos em poucas pessoas hoje no programa, né? Então, é assim, só para dar uma acordada no pessoal, com alegria. Ah, sim. Cuidadinho, tá bem cuidada, sim. Sim. Já conhecia, já tive a oportunidade de estar com ele uns 2 anos atrás, quando ele chegou, né? Acho que foi mais ou menos isso ou não? Quando chegou a relíquia em Porto Alegre. Mais ou menos, nós tivemos uma celebração. Então é uma graça. Eu também. Eu era jovem do CLJ e dormi, cheguei às 2 horas da manhã lá no lado do Estádio Olímpico, esperando para, viu? Então lá, 1980. Hoje chamada Praça do Prata. Praça do Prata. E hoje temos a graça, né, de ter a sua relíquia aqui conosco. Porque na lembrança, né, eu acho que o Papa é gaúcho, o Papa é gaúcho, a gente não vai esquecer nunca, né? É verdade. Mas o nosso programa hoje, ao vivo, né, o programa anterior foi gravado, então dia 20 de setembro era feriado, foi gravado sexta-feira passada. E hoje estamos ao vivo aqui e para nós é uma alegria podermos retornar depois de quase um mês, não participava, coordenando o programa aqui, né? Meu nome é Gerson, né? Das equipes de Nossa Senhora, faço parte do grupo aqui de casais, né? Que fazem esse trabalho aqui no programa. E para nós então é uma alegria, mandar um abraço para todos os ouvintes, a todos os integrantes do grupo também que estão nos ouvindo. E o tema de hoje, né, é um tema que a gente tem dado continuidade neste mês de setembro, preparando o mês de outubro, né, que é o mês que a primeira semana, no mínimo, né, a primeira semana no Brasil nós dedicamos à vida, né, a celebrar a vida com mais contundência, né, principalmente contra algumas questões, vamos dizer assim, que não nos trazem a alegria e que não valorizam a vida, né? Então hoje temos aqui o grupo da Pastoral Familiar, Padre Pedro, né, da Arquidiocese, Pedro Kunrad, né, Kunrad. E também temos um grupo aqui da paróquia da Catedral São Luís. Da Catedral São Luís, de Novo Hamburgo, né, e que também vem fazer um convite a todos os ouvintes, né, sobre um encontro, um evento que vai ter lá. É na Catedral mesmo? Não, é em Campo Bom, né? Isso. Então nós, nesse primeiro bloco do programa hoje, né, nós vamos ter essa apresentação do pessoal que está aqui conosco, primeiro, né? E depois a gente vai dar andamento, né, ao tema, né, da Semana Nacional da Vida, com mais 2 programas, né, mais 2 encontros que a gente tem repassado aqui e tentado motivar para que as pessoas possam realmente fazê-los, né, durante o mês de outubro. Então, pessoal, vocês podem se apresentar aí para os ouvintes. Muito boa noite, meu nome é André Dalmas, participo da Renovação Carismática da Diocese de Novo Hamburgo e nós viemos aqui hoje para fazer um convite para o 28º Cenáculo. Paulo, pode se apresentar? Sim, eu sou Paulo Mecabô, né, também da Catedral São Luís de Novo Hamburgo, e hoje para a gente aqui aproximando desse grande evento, né, do Cenáculo. Você que está ouvindo, você que sempre nos acompanha nesses eventos, e a Rádio Aliança que vai estar transmitindo no domingo, como há muitos anos a rádio transmite esse evento, você é convidado a estar lá nesse domingo. Se a rádio vai transmitir, eu não preciso ir para lá. Mas precisa. O Paulo praticamente já é a bancada, assim, do Mais de Deus, quase também, de segunda a sexta-feira, né? Também. Vamos ouvir a voz do César de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo, né? Isso aí. Cada 2 semanas eu tô aí. saem mais umas 3 vozes assim juntos. Somos Mais de Deus, Mais né? de Deus. A esposa, os filhos. Isso mesmo. Você, por acaso, não é o pai da Duda? Pai da Duda. Pois é, Duda da Aliança Criança. A Duda praticamente já tem aqui
Agora já é a Duda do Ministério Jovem. Exato, agora. Pois é. Tá com 18 anos. A Duda do Aliança Criança, né? É. Passa o tempo, né? Passa o tempo. Mas aquela semente do Aliança Criança deixou nela assim, marcas profundas, né? De enraizamento que todos nós cristãos temos que ter. Da perseverança, da fortaleza. De nada dessas teorias mundanas pode tirar os nossos filhos do caminho quando eles estão bem enraizados na fé, né? E tem uma coisa, padre, e a todos assim, aqui no cenáculo tem o cenáculo Kids, né? Então vamos começar do cenáculo. Isso. Vamos começar do começo. Exatamente. Primeiro, 28º. 28º sem cenáculo. interrupção. Todos os anos, sem interrupção. Começou no século passado. Começou no século passado, no Hamburgo. sim, com o padre Eduardo Dogert, da TV Século XXI, ele esteve aqui e disse para o pessoal, vamos fazer no cenáculo. Ninguém sabia muito bem o que era, mas ele deu as explicações de como fazer e começou ali e aquilo criou uma raiz muito forte na nossa diocese, onde é um evento que para que todos possam louvar o Senhor neste mesmo dia, em união todos os grupos de oração, pessoas que têm a vontade de estar ali para conhecer, para louvar, para agradecer, para passar um dia realmente assim cantando, louvando, rezando. Então nós vamos ter uma manhã mariana com várias atrações que a gente diz assim, né? Não só a presença de Nossa Senhora já é uma atração, mas aquilo que o nosso Ministério de Música e Arte está preparando, né, do pessoal que vai tocar, das animações, vai vir o pregador que se chama Gil Monteiro, ele que é um cantor e compositor católico, que tem músicas como O Céu se Abre, Se o Teu Sangue Curar, que são músicas bem conhecidas e que tocam direto na rádio, né? Ele é um homem de Deus, ungido, que vem para pregar a palavra para nós. Ele vem de São Paulo? Ele vem de São Paulo. São José dos Campos, eles são. Essa música é uma das músicas mais tocadas dele, né? Então, assim, o Senhor prepara muitas bênçãos nesse dia. Assim, a gente já viu muitas coisas acontecerem no cenáculo. Pessoas, tem padres para confissão, isso é uma coisa que é bastante, a gente toca bastante. Uma pessoa que quer se converter, ela vai lá, escuta uma pregação, participa de uma oração, participa de um dia de louvor e ela sente a necessidade de mudar de vida. E então já tem um sacerdote lá para ela fazer a sua confissão e dali passar a régua, zerar e começar realmente uma vida nova. Não existe vida nova sem a gente mudar a nossa atitude de vida. Então, os padres estão ali para atender as suas confissões, tem a lancheria no local ali para poder ficar o dia inteiro no mesmo lugar. Nós teremos o cenáculo Kids para crianças pequenas, até 8 anos, 9 anos, e o cenáculo de adolescentes também separado, os adolescentes no caso, né? Para que eles possam terem a linguagem própria de pregação e de formação para eles, as crianças também, e os pais poderem aproveitar sem se preocupar, né? Que os filhos vão estar bem cuidados e estão sendo evangelizados também, mesmo com música e com brincadeiras, né? E começará às 8 horas da manhã e às 15h30 tem missa com donzeno, né? Que é a missa de encerramento. Então, das 8 até 17 horas, mais ou menos, deve terminar o cenáculo, né? Então termina com a Santa Missa. Então eu queria, né, nesse reforço, assim, falava antes do cenáculo Kids, porque se a gente pega, o senhor falava, padre, da Duda, né, de 18 anos, eu tenho o meu Pedro com 18, a Helena com 16, tem alguns outros ali, né, os meninos, que desde a barriga da mãe estavam participando do grupo de oração que tem o grupinho para crianças. Então hoje já são jovens, né, adolescentes, e que continuam participando, né, ativos, porque aprenderam da barriga da mãe a louvar e bendizer o Senhor, né, semanalmente. Né, e essa moçada tem até também da barriga do pai, né? Porque somos grávidos, né? Esse negócio de dizer assim, agora é só filho da mãe. Então, vá com eles, né? Para que depois não, digamos
pessoas assim, desculpa a palavra, nos atirem na nossa cara e dizem assim, pai, mãe, de novo vocês na igreja, não sei mais o que, né? E nos abandonam, etc, etc. A gente não ou então o meu Jesus. A gente não quer apresentar os Jesus. milagres de Deus. Muitas vezes as pessoas apresentam os milagres de Deus para trazer as pessoas para a igreja e as pessoas daqui a pouco, mas eu estou tendo sofrimentos e tu me disse que eu não teria. Não, Jesus nunca prometeu que nós não teríamos. Então nós temos que apresentar o Deus que sofreu, que morreu, que ressuscitou por nós e que ele diz para nós o quê? Tu vai sofrer, mas eu vou estar junto contigo, nós vamos esperar juntos. Tu não está sozinho. Vida em abundância. Sim, exato. Isso, Como nós é o vamos tema, né? falando. Isso. Exato. Depois a nossa temática introduzindo a primeira semana de outubro, né? Perfeito. E- Inclusive, então eu pediria para que tu repetisse, vamos dizer assim, horário, data, Sim. local, para que ficasse bem gravado para o pessoal que está chegando agora aí no programa. Convite para o 28º Cenáculo da Diocese de Novo Hamburgo, dia 29 de setembro, domingo agora, das 8 às 17 horas, no Ginásio Municipal de Campo Bom, Avenida Adriano Dias 720. Então, Esse é o todos lá. local. Todos que nos Isso. ouvem são convidados. Todos convidados. Todos Venham convidados. Perto da igreja de Santa Teresinha. É perto da Igreja Santa Teresinha. nos fundos, assim. Passando um pouquinho a Igreja Santa Teresinha, a primeira avenida entre a esquerda é a Avenida Adriano Dias. Em frente à Hoje praça mais uma tem. paróquia em Campo Bom, né? Tem. São duas paróquias. Sim, eu acho, né? sim. Cidade de Campo Bom, né? Sim, Mas a matriz, a central. A matriz essa central, Santa Teresinha, é a próxima ali. Sim, sim. sim. É E à tarde, o senhor às 2 horas pode também, entre 1h30 e 2 horas, pode assistir a segunda pregação, né? Então tá bom. Mas essa aí é difícil Ótimo, ficar acordado depois da sexta. Aquela hora PM, né? Ah, Aquela hora é, que a gente vai usar. é aquela hora perigosa, né? Tá lá sempre Tá lá bom. de mesa, né? Muito obrigado. Então, não, Então, Que bom. nós agradecemos bom, muito, obrigado. né? Isso, A gente estarem sempre, aqui todos os anos, vem Vocês vão aqui. voltar no Novo Hamburgo agora? Vamos voltar a Novo Hamburgo. É. Vamos voltar. Não vai passar no Papai Novo Eu estava lá, já tomei um café com eles. Mas o o programa- encontrar eles, né? Certamente é diário, telefonema. coisa Sim. assim. O Padre Pedro ainda se recorda muito bem, né? Que bom, eles também gostam muito do Senhor. Mas... Beleza. Então nós vamos chamar um pequeno intervalo agora para a gente se reorganizar aqui, né? Então o Rodrigo vai colocar uma música para nós e nós já voltamos com o programa Nossa Família. Programa Nossa Família, estamos de volta. Em família defendemos a vida. Né? Esse é a chamada para a Semana Nacional da Vida e do Dia do Nascituro. Né? Que no nosso programa hoje vamos debater mais um pouco, conversando sobre outros 2 encontros, né? Que a Hora da Vida, que é o livreto, né, da Pastoral Familiar, coloca à disposição de toda a sociedade, de todos aqueles que querem debater o assunto, que querem se né, estar presentes e participar desta celebração, que é a Semana Nacional da Vida, né, e coloca à disposição. Os encontros, né, são 7 encontros. Os 4 primeiros encontros nós já fizemos, já conversamos aqui no programa. Foram políticas públicas em defesa da vida, a missão da família na defesa da vida, os avós como origem e transmissores dos valores da vida e a paternidade responsável na valorização da vida. E hoje nós vamos fazer outros 2 programas, duas propostas de encontros, né, que tratam os filhos e a transformação na vida familiar e a família e a relação com a vida. Né? Então nós temos aqui o pessoal da Pastoral Familiar, o Padre Pedro, né? Quer ser o assessor ou assistente? Como é que é o termo? Assistente espiritual. Assistente? Ou referencial. Referencial. Então, da Comissão Vida e Família. Ó, pai. Então tá bom. Então o Padre Pedro também está aqui conosco. Então para que a gente possa, vamos dizer assim, poder ter um tempo razoável para fazer os debates, né, e conversar sobre esses 2 temas, nós vamos iniciar com a oração inicial proposta e depois o pessoal vai fazer a sua apresentação e a gente retoma o tema. Né? Ou vamos fazer o contrário? Mas prefere ao contrário? Padre Pedro Então já tá. foi dito 2 vezes aqui, né? Isso. Ao vivo e a cores, tá bom. E os demais, então? Luiz Antônio, a Lília não está aqui porque ela está em outra reunião hoje. Que eu não pude, a gente teve que se dividir. Agenda. A gente se dividiu. Tá? A gente coordena a pastoral familiar, aliás, a Comissão Vida e Família da Arquidiocese de Porto Alegre.
Isso é muito bom, a comunhão de bens, viu? Foi nos assuntos da aula de sacramento. A comunhão parcial, total ou sem, né? Mas nesse caso aqui é comunhão total, né? Porque aí a gente se divide, né? Exato. Ok, vamos fazer. Eu sou a Débora. Boa noite, meu nome é Juarez. Nós somos caso especial da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Porto Alegre e pertencemos à paróquia Nossa Senhora do Trabalho. Bom, eu sou o Carlos. Eu sou a Cláudia. Nós fazemos parte do grupo de casos especiais da paróquia Nossa Senhora do Trabalho. Muito bem. E você já se apresentou? Me apresentei, mas na abertura, sim, né? Sim, mas eu posso também me apresentar. Claro. Gerson Garcia. Tem gente da discriminação já me cutucaram. Ah, é? Estamos lhe vendo. Ó. Ouvindo. Bom, Viu? Tá bom pra pessoa. Então também o Gerson Garcia, né, do grupo aqui que coordena o programa, mas também membro das equipes de Nossa Senhora. E a minha paróquia é a paróquia Santa Luzia, na Cavalhada. Padre Rogério, que hoje está em Aparecida, com uma peregrinação de em torno de 50 paroquianos lá, estão lá visitando Nossa Senhora, a casa da mãe. A minha paróquia é Nossa Senhora de Lourdes. Luiz. A minha paróquia é Cristo Redentor. Cristo Redentor. Então tá. Saudamos o Rodrigo no outro aquário, como em alguns programas da Rádio Aliança sempre se fala, né? Porque nós também estamos num aquário. Né? Exatamente. Então vamos nós nadando aqui, o Rodrigo cuidando daquilo que é a parte assim mais tecnológica, né? Que é sempre tão necessária. Então vamos dar continuidade e nós então iniciamos a oração inicial, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste ano de 2019, o Hora da Vida tem a responsabilidade de nos unir em oração e voltar o nosso olhar para a necessidade da defesa da vida em todos os âmbitos da nossa vida, desde o íntimo dos nossos lares até a esfera pública. Agradeçamos a Santíssima Trindade, que sempre nos orienta no caminho do bem e nos quer atuantes na história, como pessoas participativas e não alheias àquilo que está diante dos nossos olhos. Rezemos juntos a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Depois de invocarmos a presença do Espírito Santo, abramos nossos corações para que possamos ouvir, meditar e refletir sobre os temas do Hora da Vida. Façamos a oração de São Francisco de Assis, para vivenciarmos melhor a graça desse encontro. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, que a vossa graça sempre nos acompanhe. Abra nossos olhos para vermos a verdade, nossos ouvidos para escutarmos aquilo que edifica. Toque nossas mãos para sermos solidários com quem espera de cada um de nós uma partilha e faça o nosso coração
sentir o clamor daqueles que precisam de auxílio, de esperança e de paz. Senhor, estamos aqui reunidos porque confiamos em vós e em vós esperamos. Que nossa vida seja um testemunho que alcance a muitos que não estão conosco. Que a nossa decisão seja a mesma de Cristo e nossa acolhida a mesma de Maria. Que nossas práticas sejam verdadeiras e edificantes. Amém. Então rezamos aqui a pouco também alguns que não estão conosco, Luiz, além da sua consorte, viu? Sim. Temos também outros irmãos nossos da Pastoral Familiar que estão em outras atividades. Você se lembra de alguém? A Elise e o Rodrigo estão na reunião do regional, mais o Beto e a Dani também na regional. O Eduardo e a Rita estão no retiro das equipes de Nossa Senhora. E nós três aqui formamos o grupo. Faltou o Antenor, né? E o Antenor. O Antenor aqui. O Tenor. Eu acho que deve estar também no regional, porque o Antenor é o homem das finanças. Tudo que tiver finança, o Antenor vai. Tá bom. Ok. Então, um abraço também a todos eles e também a nossa prece, para que o Espírito Santo também esteja com eles, assim como acabamos de rezar. Então, um primeiro momento, vamos olhar um pouco os filhos e a transformação na vida familiar. Acho que isso é muito importante. Basta um filho, eu sempre digo, basta um, a família está completa. Basta um. Tá? Então, os filhos, e é interessante, ainda hoje, também na aula de sacramentos, ensinamento da aula de sacramentos, né, no que dizia a respeito ao sacramento do matrimônio. Então eu dizia assim para os alunos, entre eles o filho querido, né, o tal de Marco César, né, tá bom, e todos os demais. E quando falamos, eu disse assim, é muito interessante que nesses 2000 anos de cristianismo, e mais na atualidade, se escreve mais, se reflete mais sobre a família e não digo pouco, mas menos sobre o sacramento do matrimônio. Mas é indispensável, obviamente, né, pensar e agir assim, né, porque a família exatamente é o termo, digamos assim, o termo final, diríamos, mas também sempre o termo inicial. Não é? Os cônjuges, um esposo, uma esposa, um homem e uma mulher, não é? Que se dão em matrimônio, em casamento, também como se diz, não é? Mas sempre lembrando que uma das finalidades do sacramento do matrimônio é a procriação e a educação da prole. Olha que palavra bonita, né? Palavra bonita, né? Quer dizer, do filho ou dos filhos. E sempre lembrando que a terceira pergunta que o assistente eclesiástico faz, que é o padre, o diácono que assiste o matrimônio, porque o sujeito ministro do sacramento do matrimônio são sempre os cônjuges, né? Um homem e uma mulher. Mas a terceira pergunta, depois daquela da unidade, da fidelidade, da indissolubilidade, é aquela: vocês estão dispostos, né? Você homem, você mulher, né? Vocês estão dispostos a acolher com amor os filhos que Deus os confiar. Então está sempre no plural, né? Então, mas digo, basta um filho, né? Para, vamos dizer assim, a transformação da vida daquilo que se chama família. Então é o nosso primeiro momento de nosso programa nesta noite. Estamos na última semana do mês de setembro, mês da Bíblia, domingo agora, mas mais concretamente segunda-feira, dia 30, dia de São Jerônimo. Então é um mês especial que se encerra o mês da Palavra de Deus. Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Então Deus nos fala,
né? Filhos e a transformação da vida familiar. Quem proclama para nós essa palavra, proposta? Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, acompanhado também pelo Salmo 144. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Nossos filhos sejam como plantas que crescem na juventude, nossas filhas como coluna talhadas na construção do templo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma pequena observação diz aqui, e que talvez nem sempre a gente compreenda, quando diz assim, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento. Mas o primeiro não é amar a Deus sobre todas as coisas? Bem, o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque os 3 primeiros mandamentos, aqueles 10 dados a Moisés, e Moisés depois ao povo, e portanto também a nós, os 3 primeiros se referem sempre naquela dimensão vertical, para Deus. Os outros 7, na dimensão nós chamamos horizontal. Por isso, o primeiro daqueles 7, na dimensão horizontal, é sempre o quê? A família, o pai e a mãe. Esse é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, né? Honrar pai e mãe. Qual é a promessa? A fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Vamos perceber um pouquinho assim a realidade agora, como isso acontece, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Hoje se escuta dizer que é muito difícil criar um filho por causa da saúde, educação, moradia, lazer, trabalho, etc. Mas esquecemos que os pais também são filhos de alguém. As Sagradas Escrituras deixam clara o que devem fazer os pais e os filhos. Cada um tem a sua missão. Em Efésios, há uma frase que se destaca: educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Ou seja, os pais nunca devem educar seus filhos sozinhos, devem instruí-los na lei do Senhor. O desejo mais profundo do coração do homem e da própria família é ser feliz. Mas muitas vezes se busca essa felicidade em coisas que são apenas passageiras e não são capazes de saciar a nossa alma. A felicidade que buscamos, a felicidade que temos direito de provar tem um nome, um rosto, o de Jesus de Nazaré. Como disse o Papa Bento XVI, é nato dos seres humanos amar ao Senhor, mas o mundo vai transformando a mente humana e cabe aos pais orientar os filhos desde o nascimento. Deus é tão bom que aqueles que são obedientes aos seus pais, Ele promete que tenham vida longa na terra. Esta vida longa pode se prolongar no céu. Os filhos bem preparados pelos pais transformam qualquer ambiente familiar, pois muitos tendem a levar para o seu próprio convívio aquilo que viveu quando eram crianças ou jovens. Hoje, muitos filhos não sabem valorizar a vida e se tornam uma ameaça para os pais. São violentos dentro de casa, consomem drogas, bebem, não querem estudar e caem no mundo da criminalidade. Muitos pais repetem uma frase como forma de justificar a sua falta. Onde foi que eu errei? É bom que os filhos sejam, sim, educados para respeitar e valorizar a vida. Em nossa cultura, atualmente, há uma tendência a se evitar o sofrimento a todo custo e fazer somente o que nos é agradável. Assim, no decorrer da vida, as decepções e fracassos são um choque que levam à depressão, ao desânimo pela vida. Quando bem formados e educados sobre a forma de ouvir sim e não,
os filhos ficam mais amadurecidos e crescem como plantas na juventude, como diz o Salmo 144. Na realidade, os pais nunca devem se manter ausentes da vida dos filhos. Apontar caminhos, soluções, dialogar. Os pais, assim, ganham a confiança de seus filhos e a família. Além de feliz, é mais equilibrada. Os pais devem ensinar os filhos a partilhar, tanto das suas vidas quanto dos bens materiais. Quando adultos, serão capazes de construir relacionamentos maduros, com base na humildade, no amor e no altruísmo, sendo livres dos apegos e do egoísmo. A vida e a partilha começam dentro de casa. O amor sempre dá vida. A família é o âmbito não só da geração, mas também do acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. Cada nova vida permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender. E a beleza de ser amado primeiro. Os filhos são amados antes de chegar. Amores Letícia 166. Isso quer dizer que não só os filhos são transformados dentro da relação familiar, mas a própria existência dos filhos transforma a família ainda antes de nascer. Isto é, a base de toda transformação familiar é a vida. Então aqui, queridos e aqueles que estão nos sintonizando, teríamos aqui horas e horas, páginas e páginas para ver, rever e ao mesmo tempo atualizar aquilo que nós acabamos de perceber na realidade. O que nós muitas vezes também percebemos, né, de que nossos filhos, né, os nossos netos são vítimas da nossa própria sociedade de consumo, né? Da nossa sociedade que preza cada vez mais, ou de uma forma assim substanciosa, o chamado assim o eu, o individualismo, e isso reflete obviamente, né, também na família, né? Mãe, eu mereço isso, mãe, eu não ganhei aquilo, pai, etc, etc, tudo mais. E quando isso acontece, muitas vezes se percebe, né, de que, ou é pelo menos assim uma constatação, né, de que a nossa imunidade, vamos dizer assim, é tão pequena, é tão pouca, e a gente acaba dizendo, né, de que a vida é madrasta comigo. A vida não é mãe. Que a mãe é sempre, se tem aquela ideia, né, da mãe, né, que tapa o sol com a peneira, sempre está dando, né, sempre abafando, assim, para, evidentemente, para o bem. E a madrasta dá aquela ideia, né, de que eu não estou recebendo aquilo que eu, né, nesse individualismo, nesse consumismo, eu penso que mereço aquilo que eu tenho direito. Então é muito interessante isso, né, de que realmente nós estamos inseridos nesse mundo, nessa sociedade marcadamente assim consumista, né, e tudo mais, e o prezar assim o individualismo, né, e esquecemos, ou pelo menos somos levados ao esquecimento de que somos pessoas e a sociedade nos valoriza como indivíduos, mais um, menos um, mais um, menos um. Então isso é triste, é lamentável, né? Quando isso, vamos dizer assim, se reflete dentro da própria casa, do próprio lar, né? Do próprio lar. Cada um com suas diferenças, né? Não a uniformidade, mas a unidade que se quer, que se deseja. Os nossos bispos, o magistério da igreja, sempre também tem uma palavra a dizer. Então, depois de termos escutado a palavra de Deus, né? Que texto belíssimo de Efésios, o Salmo 144, constatar um pouquinho a realidade. O que dizem os nossos pastores, né? O magistério da igreja são os nossos pastores, né? Que tem aquela tutela, vamos dizer assim, também em relação à vida e à vida familiar, mas sobretudo em relação à vida. Então vamos ver o que nós podemos ouvir sobre isto. Os pais necessitam também da escola para assegurar uma instrução de base aos seus filhos, mas a formação moral deles nunca a podem delegar totalmente. O desenvolvimento afetivo e ético de uma pessoa requer uma experiência fundamental: crer,
que os pais são dignos de confiança. Isto constitui uma responsabilidade educativa. Com carinho e o testemunho gerar confiança dos filhos, inspirar-lhes o respeito. É tão bom quando os filhos têm confiança nos pais. Partilham com eles seus anseios, seus problemas, seus sonhos. Esses são filhos transformados na vida familiar e o mundo está cheio deles. Só uma pequena observação. A gente lê e aparece, também no Facebook, esses dias apareceu uma coisa muito interessante, dizendo assim, respeito, dizer bom dia, obrigado, com licença. Isto se aprende, essa educação familiar em casa. Tabuada, fórmulas químicas, etc. Essa é a função do colégio, da escola. Eu achei muito interessante isso, né? E parece que hoje também há uma inversão, né? Parece sim, né? De repente também alguns pais são condicionados. E quando a temática, como diz aqui, é moral, espiritual, não, mas meu filho, minha filha, né, tá no colégio lá dos padres, das freiras e tudo mais, né? Eles que ensinem a rezar, eles que ensinem a, né, etc. Não. A responsabilidade, né, também da casa e tudo mais. Muito interessante isso, né? Para ver, dizendo hoje, né, para os meus alunos, às vezes a gente é criticado assim, mas quem é o padre? Quem é o padre para falar sobre a família, escrever sobre a família, para falar tudo mais? Mas o padre é o bispo, né, o pastor da igreja, ele vem de uma família, ele trata com famílias, ele requer, digamos assim, pela sua missão, que esse assunto, né, ou essa temática esteja também no seu cardápio, desculpe da palavra, né, no seu dia a dia. Não, mas toda religião, a ideia é essa, né? De propor um sentido para a vida e um caminhar, né? Então certas coisas não se delegam. Sim. Não se pode delegar. Queira o filho gostar ou não, etc, etc. Mas não se delega. Isso é função. Evidentemente que os pais, a mãe, a avó, são, e nós, educadores, somos sempre eternos também aprendizes. Sim. No sentido, né, de que nós não temos fórmulas prontas, mas é o dia a dia que gera exatamente esse desenvolvimento harmonioso, dentro do que se chama vida familiar. A educação é em casa, né? A educação é em casa, agora o conhecimento é na escola. Sim. E aí é que eu acho que tem um grande problema hoje em dia. A confusão está aí. Imagina uma criança, né, ou sei lá, um jovem dizendo assim, não, meu pai também joga o toco de cigarro pela janela. Pela janela, pelo vidro do carro, etc. Papel de bala. Impressionante isso. Então, quer dizer... exemplo, né? Exato. Continuamos. No seio do povo da vida e pela vida, resulta decisiva a responsabilidade da família. É uma responsabilidade que brota da própria natureza dela. Uma comunidade de vida e de amor fundada sobre o matrimônio. E da sua missão, que é guardar, revelar e comunicar o amor. Em causa está o próprio amor de Deus, do qual os pais são constituídos colaboradores e como intérpretes na transmissão da vida e na educação da mesma, segundo seu projeto. Até mesmo constituir uma família é preciso projetar, colocar diante de Deus esta ideia. A vida, a família, os filhos, são todos eles comunidades de amor. Convém lembrar-nos também de que a procriação e a adoção não são as únicas maneiras de viver a fecundidade do amor. Mesmo a família com muitos filhos é chamada a deixar a sua marca na sociedade onde está inserida, desenvolvendo outras formas de fecundidade, que são uma espécie de extensão do amor que a sustenta. As famílias cristãs não esqueçam que a fé não tira do mundo, mas insere-nos mais profundamente nele. A cada um de nós cabe um papel especial na preparação vinda do reino de Deus. É bom amar, respeitar, conquistar corações, principalmente daqueles que não encontram na família o berço acolhedor. A beleza do dom recíproco e gratuito. A alegria pela vida que nasce e pelo cuidado amoroso da parte de todos os membros, desde os pequeninos até os idosos.
São alguns dos frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família, tanto para a igreja como para a sociedade inteira. Que todos os filhos possam amar e respeitar os pais, assim como Jesus amou a Deus. Que peçam orientações, apresentem para eles seus amigos, partilhem seus desejos. Os filhos também podem instruir os pais no novo, mas tudo de forma carinhosa, simples e respeitosa. Toda família que se ama transforma outras famílias com seu testemunho. Então, são essas considerações que os nossos pastores, porque aqui nós temos sempre aquilo que o Papa Francisco nos escreve na Amoris Laetitia, aquilo que também é o Evangelho da Vida e tantos outros, vamos dizer assim, documentos que são sempre acessíveis para nós. Ou seja, aqui nós confirmamos, né, que os nossos pastores não estão alienados. Desculpe, às vezes a gente ouve essa assim, acusação, né? Que estão por fora, ou porque não tem uma família particular, uma família natural. Está escrito bem claro aqui, né, de que não precisamos ter procriado ou ter adotado, né? Mas isso não nos tira, vamos dizer assim, a responsabilidade, porque fazemos parte de uma grande família dos filhos e filhas de Deus e, portanto, temos também esta responsabilidade. Hoje todos nós, pais e filhos, vimos o que devemos fazer para que a família seja unida e feliz. Os filhos são a bênção do Senhor. Tá? Isso a gente percebe desde os primeiros dias da criação. E que eles podem ser fiéis a esta vocação. Quando se trata da vida, a vida é vocação. Não é improvisação. A vida é um presente. Uma dádiva, presente. né? Exato, uma dádiva que não se merece, mas que deve ser o quê? Aceita, que deve ser acolhida, que deve ser amparada, que deve ser sustentada até o termo final. Então, isto é muito importante. Poderíamos aqui, obviamente, fazer uma série de perguntas, como aqui também são sugeridas. Você já ficou chateado por ser chamado a atenção pelos seus pais? Evidentemente, não é? Sim. Evidentemente. Você partilha um pouco de sua vida com seus pais. É complicado também no tempo de hoje, mas porque a gente sempre diz assim, não temos tempo, não tenho tempo, não sei mais o quê. Mas de repente a gente encontra a família toda ela reunida, sentada num monólogo consigo mesmo, cada um com seu tablet, cada um com seu celular, cada um, né, se conectado, não sei o quê, com o mundo todo, mas menos com aquele núcleo familiar. Exato, aquele núcleo fundamental. Exato, sem diálogo. Um monólogo consigo mesmo, né? E talvez nesse monólogo nem se ouve a si mesmo. Ouve outros ruídos, ouve outras vozes, mas não consegue se comunicar, não é? O que você pensa mudar para ser um bom filho, uma boa filha, ou um bom pai, uma boa mãe? Começar sempre de novo. Acabamos de dizer há pouco, né? Nós somos todos sempre eternos aprendizes, né? Mesmo já com juventude acumulada, né? Supondo então sou pai, sou mãe, sou avó, sou avô e tudo mais, sou padre, sou educador, mesmo aqueles que estão entrando, digamos, nessa dinâmica da vida e que têm um longo caminho a percorrer, não é? Então isso é importante. O nosso compromisso, né, é sempre, obviamente, com o Cristo, vamos dizer assim, ressuscitado, aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Então, vamos pensando nisto, mas vamos já partir, vamos dizer assim, para um outro tema sempre relacionado. Vocês percebem, nossos ouvintes percebem, nós aqui também, é sempre com a vida. E a família em relação com a vida, né? Esse outro, digamos, momento assim de procedermos, né, nesse encontro da hora da vida. As relações das famílias com todas as formas de vida. De novo, vamos ouvir o que Deus nos fala. Voltamos de novo ao Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio. Lembrando que o livro do Deuteronômio é o livro da teologia, especialmente do Êxodo, do livro do Êxodo, da história da salvação. É a interpretação a partir de Deus. Teologia é sempre a ciência da fé, como Deus, né, no princípio, na Gênese, na origem, pensou, vamos dizer assim, esse núcleo fundamental. Quem é que pode ler para nós? Deuteronômio, capítulo 30, versículos 18 a 20.
Eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo sobre a terra, onde ides entrar. Depois de atravessar o rio Jordão, poderá ocupá-la. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vós propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habiteis na terra que o Senhor jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus não brinca, Ele adverte. A palavra de Deus é sempre advertência. Está aqui bem claro, né? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus descendentes, né? Eu te proponho o caminho, ou a bênção, ou a maldição, ou a vida, ou a morte, né? Deus não força. Ele propõe, mas Ele adverte. Porque, de repente, sim, né, sendo advertidos, a gente pode sempre imaginar assim, não é? Quer dizer, eu sei, né, que o caminho, vamos dizer assim, da vida, da salvação, é aqui pela direita, está bem sinalizado. Mas sempre tem aquele caminho meio assim abreviado, né? E que talvez seja mais sedutor, seja menos longo, seja talvez mais facilitado, mas de repente, né, faltar aquelas placas de advertência. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Alguém está dirigindo lá no início da freeway. Eu era criança, meu Deus do céu. O Rio Grande do Sul está construindo uma freeway, né? Mas um caminho livre, né? Livre, etc, etc, tudo mais. Então, placas de advertência. Lá também aparecia, assim, uma advertência, né? Uma cabeça de vaca ou de um boi, né? Depois mais uma, e o cara acelerando, né? Tocando freeway, né? Caminho livre, né? Exato. Não sei quanto na época se podia correr, talvez 120, uma coisa assim absurda no nosso tempo. Nas autoestradas da Europa, né? 180, 200, tanto quanto o carro aguenta, né? Mas volta também aquela placa, né? E a pessoa sendo advertida, né? Daqui a pouco passa uma manada. Aí ele se deu conta, né? 1, 2, 3, 4 plaquinhas, né, de advertência, né? Era sempre só uma cabeça de um boi e de uma vaca. De repente passa uma manada, aí era tarde, né? Bom, aí deu aquele, entende, né? Então a palavra de Deus, ela é advertência, né? Então, se a gente sabe, está determinado, porque Deus quer o quê? A nossa salvação. Deus quer a vida. Deus não quer a destruição. Então, nós temos que aceitar essas placas de advertência e colocá-las, vamos dizer assim, dentro de nossa realidade, nosso dia a dia. Como é que na nossa realidade a gente percebe isso? Isso é uma questão importante, que eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente perdeu, até por essa questão dos filhos que a gente viu no outro, é a questão que ele fala sempre da descendência. Sim. Para frente. Exato. A tua história para frente. Exato. E a gente acaba só olhando para nós hoje, né? Quantos casais a gente vê em cursos e coisas que se colocam e dizem, não, nós não queremos ter filhos. Então tu perde essa questão, vamos dizer assim, da transcendência ou da tua própria descendência, da tua própria história. A continuidade, né? A continuidade. Que é a nossa obra. Isso que é uma coisa importante. Porque ele diz claramente no início que nós vamos morrer. Exato. Porque estamos... E é bem interessante e ao mesmo tempo grandioso. Nesses dias eu estava em outras turmas nas aulas de humanismo e cultura religiosa na PUC, né? Estávamos vendo um texto assim, como Deus emerge no espaço chamado assim evolucionário. E dizia assim, nós normalmente olhamos só para o lado. Não, dizia para frente e para cima. Para frente e para cima. E não só, digamos assim, olhar assim para o lado e muito menos o passado, porque o passado não tem mais perdão. Mas ele pode mudar todo o nosso futuro. Sim. Todo o nosso futuro. Então, para frente e para cima, para o alto, né? Esta leitura foi muito trabalhada ano passado por causa da campanha da fraternidade. Como vimos, Deus é vida. E tudo o que Ele criou foi para o bem-estar do ser humano. Por isso o homem foi feito por último,
para que cuidasse da obra magnífica do Senhor. O Senhor também diz em Gênesis: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a a Deus e vida. Crescer como família juntos, unidos. A família deve seguir o exemplo da Santíssima Trindade, que não se divide. Quem está dividido no âmbito familiar acaba fazendo que todos pereçam. É por isso que Moisés diz: escolhe, pois, a vida. A família que ama preserva primeiramente a convivência harmoniosa. Irmão que respeita irmão, pais que respeitam os filhos e os filhos que amam seus pais. Depois, preserva a natureza. Não poderia ser diferente, uma vez que a criação, encarnação e redenção em Cristo fazem parte do núcleo da fé, fazendo emergir sob vários ângulos as relações entre os seres humanos e os demais seres criados. Os sintomas dos desequilíbrios ecológicos são externos, mas as causas são internas, na medida em que remetem para a compreensão que os humanos têm de si mesmos. Ela depende da ação de cada família, pois com a destruição dela, somos nós que sofreremos as consequências e essa realidade não está tão distante. Por exemplo, quando vemos lixo na rua, florestas desmatadas, sol quente demais, é preciso trazer de casa, do seio familiar, essa responsabilidade. A natureza também é vida, e nós fazemos parte desse todo. Somos nós os colaboradores de Deus. Não podemos destruir aquilo que Ele edificou. A família deve ser solidária com as outras que padecem fome, sede, frio. A partir do momento que não sentimos compaixão pelas pessoas que sofrem, somos nós que estamos enfermos e precisamos de ajuda. Precisamos amar os idosos, respeitar os mais velhos, contribuir para a melhora do meio ambiente. Os pais precisam educar os filhos para não desperdiçarem a água, o alimento, etc. Pois muitos precisam de tudo isso e não têm. É preciso amar, crer, se envolver nas causas justas que ajudam a todos a ter uma vida digna. Nenhuma família está alheia a tudo. Quando a família é consciente de gerar vida, por onde ela anda, consegue ver a presença de Deus em tudo. Porque foi Ele quem criou tudo e merece o nosso apoio na conservação de sua obra. Porque os justos sofrem com os injustos. É muito interessante, acho que todos nós temos percebido isto, né? Sobretudo na juventude, né? Porque estamos falando dos filhos, estamos falando dos netos, ou seja, aqueles que vêm atrás de nós, como a gente diz, né? Na linha assim da sequência, da ascendência. Existe hoje muita preocupação, vamos dizer assim, mas muita ação também em relação àquilo que nós acabamos de ouvir. Por exemplo, se fala muito hoje na ecologia integral e tudo mais. Vai ser até o tema do sínodo, que começa agora em outubro em Roma, né? Não só a Amazônia como tal, mas a ecologia integral como tal. Então, isso que nós ouvimos, né, para esse desequilíbrio ecológico que muitas vezes, né, existe por aí, mas existe hoje por parte assim da nossa gurizada. Eu percebo na catequese, coisa assim, graças a Deus que a gente tem lá na paróquia de Lourdes um pequeno pátio, que a criançada chega e brinca, e flor, e passarinho, e tudo mais. E interessante como há uma interação hoje em relação a isto, né? O nosso tempo está convergindo, digamos, para aquilo que a gente diz, o boom final. Mas é interessante, né? A família, né, tem uma responsabilidade muito grande no âmbito também social. Isso é muito bom saber que quando nós falamos, por exemplo, em família, falamos em matrimônio, falamos dessa dimensão, dessa sociedade, a responsabilidade é sempre para dois lados. Para nós que somos cristãos, é sempre o quê? Para o aumento também da família cristã. Pelo sacramento do batismo e os demais sacramentos. Mas a outra direção é sempre para
a sociedade, para o mundo. Não por menos, né? Nós, a pastoral familiar, sabemos disso, né? A família é um santuário da vida. Santuário, o que diz a palavra santuário? Não precisamos pensar no santuário apenas uma coisa sagrada, mas santuário significa fauna e flora. Falei hoje de manhã para os nossos alunos, né? Para entendermos bem, né? Sim. Mas tudo no seu devido lugar, né? A família, né, é um santuário da vida. É um santuário para a vida. Eu acho que isso é fundamental, que se possa, digamos assim, expressar e, portanto, também viver. Vamos fazer isso. Depois nós dizemos ainda uma palavra, com a nossa oração final, né, que está dentro também, vamos dizer assim, desse hora da vida, né? Mas nossos caros que estão aqui conosco e aqueles que nos acompanharam, então, filhos da transformação da vida familiar e a família e a relação com a vida, vamos dizer assim, plena, a vida toda, né? Que implica também, vamos dizer assim, os aspectos mais também sociais, aquilo que diz respeito à ecologia, vamos dizer assim, a esse santuário da vida que somos chamados a dizer e desempenhar. E padre, outra coisa, essa oração, essa hora da vida, ele aborda temas que numa paróquia deve ficar lindo, né? Quando se tivermos assim bastante participação na paróquia, sim, dá um assunto assim para 2, 3 horas. Com certeza, é verdade. E é o que a gente propõe, né, para o primeiro domingo, então, de outubro, né, que culmina essa semana da vida, né, sim, o dia do nascituro, né, que a gente possa, nas nossas paróquias, nossas comunidades, nossos grupos, vamos dizer assim, né, imagina, né, equipe Nossa Senhora também, a pastoral familiar, os nossos outros movimentos assim mais ligados aos jovens, né, à própria iniciação à vida cristã, poder fazer esta referência também. Oração final? Sim. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, pelo carinho e atenção. Dai-nos a graça de permanecermos firmes na fé, em consonância com a Igreja que nos orienta e nos capacita dos teus ensinamentos. Não permita que sejamos omissos nos problemas do tempo atual, e nem nos afastemos dos teus mandamentos, pois o magistério, as Escrituras e a Eucaristia nos ensinam tudo. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelas nossas famílias, fruto de tua bondade, que possamos ser unidos, firmes na convicção de que a vida é uma prioridade no seio familiar, que nunca duvidemos de seu amor e possamos difundir a tua palavra a todas as famílias que precisam de nossa ajuda. Amém. Senhor, aqui neste momento te pedimos pelos nossos filhos, os jovens de nossa comunidade, nossos idosos. Peçamos também pelos nossos governantes, para que todos sejam guiados pela luz da Sagrada Família e pela força que emana do vosso coração. Só assim nós seremos verdadeiramente libertados pelo direito e pela justiça. Amém. Amém. Senhor, nós te pedimos que envie a vossa paz sobre nós para construirmos um mundo melhor. Retire do nosso coração toda forma de competição, de inveja, de orgulho próprio, para sermos filhos que amam, que partilham, que vivem a tua misericórdia, apesar de todos os problemas, e nos ensine a confiar em vós. Amém. Amém. Senhor, que o teu Espírito Santo oriente todas as pessoas que se empenham em divulgar os temas do Hora da Vida e o tema da campanha da fraternidade, para que sejam iluminadas e mesmo com as desavenças, nunca desistam de caminhar, pois Jesus também passou por isso e nunca desistiu. Amém. Amém. Peçamos à Virgem Maria que abençoe os nossos lares, proteja os nossos filhos e nos oriente na melhor decisão. Faça-nos sempre perguntar ao Espírito Santo quando tivermos dúvida a respeito do dom da vida, pois ele é a própria vida que emana dentro de nós. Amém. Amém.
Então nós agradecemos aos ouvintes, ao pessoal que esteve aqui conosco, né, que já são da casa aqui, quase todos, né? Quantos programas já estão participando? Bom, Padre Pedro a gente nem fala, né? Ao vivo e a cores. Então né? também agradecer ao Rodrigo, né, também, nosso que está aí conosco. E lembrar, né, também citar aqui o pessoal que esteve aqui conosco, mandou um abraço, estava muito bom o programa, Antônio Barbosa, a Regina Rosa, a Beatriz Machado, o Ireno Rosa, a Lilian, né, do Luiz, a Liege Barbosa, a Maria Francisca Dávila, a irmã Maria Graça, a irmã Graça, de Torres, estava em 3 forquilhas, né? Sem enchente. Sem enchente. Então agradecer, dizer que na próxima sexta-feira vamos continuar tratando deste assunto, então convidamos todos a continuarem a assistir ao próximo programa, né? Nossa família também, vamos dar continuidade ao programa, vamos falar mais especificamente do dia do nascituro, né? Então, e agora? Convidamos o Padre Pedro para dar a bênção a nós e a todos os ouvintes, sem antes lembrá-los de que amanhã é sábado, e sábado de manhã, das 9 às 11, tem o SOS Família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de Nazaré, de São José, seu esposo, sobre nós, sobre todos aqueles que estão sintonizados conosco, na oração, na vocação, na missão, também sempre lembrando nossos idosos, nossos doentes, mas sobretudo as nossas crianças, nossos filhos e aqueles ascendentes para que possam continuar sendo formados na escola de Nazaré. A bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E viva a família. Viva! Boa noite a todos.